E se eu te contar que os descendentes diretos dos construtores das pirâmides ainda existem, que no coração do Egito, atrás das mesquitas, há uma comunidade secreta que resiste há 2000 anos. Eles rezam em uma língua que carrega fragmentos do antigo egípcio, última herdeira dos hieroglifos. São cristãos, mas não como os que você conhece. São os coptas, quase 15 milhões de homens e mulheres que se consideram os egípcios originais. Filhos de Faraó, convertidos ao cristianismo no século I, perseguido pelos romanos, marginalizados pelos árabes, ignorados pelo mundo moderno. O nome copta vem do grego aegyptios, que significa simplesmente egípcio. Para os árabes conquistadores, Kabit passou a designar não qualquer egípcio, mas os cristãos nativos que se recusaram a abraçar o Islã. Ou seja, ser copta é carregar a identidade de ser o verdadeiro egípcio, o elo entre o antigo Egito e a fé cristã. E o mais impressionante, a Igreja Copta de Alexandria, fundada segundo a tradição pelo evangelista Marcos em 42 d.C., é uma das comunidades mais antigas do mundo, mais antiga que muitas igrejas da Europa. Antes mesmo de Roma se tornar cristã, já havia monges coptas no deserto do Egito. O Egito foi um dos primeiros berços do cristianismo. Alexandria se tornou um centro intelectual que rivalizava com Roma e Constantinopla. Foi ali que floresceu a escola teológica de Orígenes, que surgiram nomes como Atanásio, que inspiraram concílios decisivos da igreja. Mas mais do que isso, o monatismo cristão nasceu no Egito. Monges como Santo Antão e São Pacônio se retiraram para o deserto, criando a tradição dos eremitas e dos mosteiros, modelo que se espalhou depois por toda a cristandade. A liturgia copta preserva elementos que remetem ao antigo Egito. A língua usada nos ritos é o copta, última fase da língua faraônica, escrita com letras gregas misturadas a sinais demóticos. Isso significa que quando um copta canta em sua igreja, ele está entoando as últimas palavras vivas da língua dos hieroglifos. É como se os cânticos de hoje fossem ecos distantes dos templos de Luxor, Karnak e Tebas. Essa fusão é única, uma comunidade cristã que não apenas adotou a fé, mas enraizou em uma identidade milenar, misturando o cristianismo com a herança cultural dos faraós. Mas a história dos coptas também é uma história de perseguições. No século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, os coptas entraram em conflito com Constantinopla. Em 451, o Concílio de Calcedônia, eles rejeitaram a fórmula oficial sobre a natureza de Cristo. Enquanto Roma e Bizâncio falavam em Cristo com duas naturezas, humana e divina, os coptas mantinham sua própria interpretação. A partir daí, passaram a ser vistos como hereges, isolados e perseguidos pelo Império Bizantino. Quando os árabes conquistaram o Egito em 641, encontraram um povo já enfraquecido politicamente. Os muçulmanos impuseram a jizya, o imposto para não muçulmanos. Muitos se converteram para escapar da opressão, mas outros resistiram. E resistir no Egito significava ser marcado como dhimmi, cidadão de segunda classe. No período otomano, isso continuou. Os coptas podiam existir, mas sempre como minoria tolerada, controlada e discriminada. Mesmo assim, eles nunca desapareceram. Construíram igrejas em cavernas, criaram mosteiros escondidos no deserto, preservaram sua liturgia, transmitiram sua fé de geração em geração. E essa resistência explica por que ainda hoje, quase 2000 anos depois, eles continuam lá, celebrando missas em bairros populares do Cairo, em vilarejos do Alto Egito e em comunidades da diáspora, na Europa e América. Hoje, os coptas representam cerca de 10% da população egípcia, algo entre 10 e 15 milhões de pessoas. É a maior comunidade cristã do Oriente Médio. Seu líder espiritual é o Papa de Alexandria, atualmente Tuadro II, que guia a igreja profundamente enraizada na tradição, mas também ativa na modernidade. Mas a vida dos coptas continua marcada por tensões. No século XX, após a independência do Egito, eles passaram a ser vistos com desconfiança, acusados de vínculo com o Ocidente. No século XXI, foram alvos de atentados terroristas, como ataques em Alexandria e no Cairo, onde igrejas foram bombardeadas. Muitas vezes são discriminados no mercado de trabalho e na política. Mesmo assim, sua fé é inquebrantável. Eles continuam celebrando liturgias que duram horas, rezando jejuns rigorosos, chegando a mais de 200 dias de jejum ao longo do ano, batizando crianças em fontes milenares e preservando símbolos que remontam ao cristianismo primitivo. A diáspora copta cresce no Canadá, Estados Unidos, Austrália e Europa, criando uma rede mundial. Mas no imaginário coletivo, ser copta é estar enraizado no Egito. Mesmo que distante fisicamente, os coptas são um espelho incômodo para o Egito moderno. O Estado egípcio se apresenta como árabe e muçulmano, mas os coptas lembram que o Egito é muito mais antigo que o Islã.
Eles são a ponte viva entre o Egito faraônico e o cristianismo. São a prova de que a história não morreu, mesmo que impérios tentem apagá-la. Seus números impressionam, são a maior comunidade cristã do Oriente Médio. São os últimos falantes da língua do Egito Antigo. São um dos primeiros povos a abraçar o cristianismo. A cada missa, a cada cântico em língua copta, eles lembram ao mundo de que o Egito não é só das pirâmides turísticas ou das mesquitas imponentes. Existe também o Egito dos cristãos, dos monges do deserto, dos descendentes de faraós que nunca se curvaram totalmente. Os coptas são a memória viva do Egito, a resistência de um povo que sobreviveu a faraós, césares, califas, sultões e ditadores. E continua lá, lembrando que a verdadeira história nunca morre, apenas resiste, escondida em templos de pedra, esperando ser redescoberta. E você já sabia que os descendentes do Egito dos faraós ainda existem e são cristãos? Você acha que o mundo oculta essa história por ignorância ou porque ela desmonta a narrativa oficial do Oriente Médio? Comenta aqui.